eu só podia largar de 12 horas. Então, eu mandei avisar, manda avisar que 12 horas eu largo e venho na carreira para cumprir a palavra, né? Porque aqui no Sítio Meio, Ilha Queiroz, Maranhão, por aqui dá demais para virar a escala. Mas se for para fora, não tem como. Porque daqui que eu vá, que faz, que volte, não dá tempo, né? Nem almoçar. Eu li aqui no Juízes, capítulo 11, que fala desse homem, Gileadita, por nome de Jefté, um homem que era filho de Gileade, mas era filho de um caso que Gileade teve com uma prostituta. Enquanto Gileade estava vivo, ele morava com o seu pai e os seus irmãos. Mas depois que Gileade morreu, os irmãos dele, né, o meio irmão, né, também era meio irmão, expulsaram ele da casa do seu pai para que ele não herdasse com os seus irmãos. E ele foi expulso da casa do seu pai para não herdar a herança do seu pai, porque ele era filho de uma prostituta, de um caso que Gileade teve fora do casamento. E os filhos legítimos suportaram ele até quando o pai estava vivo. Quando o pai morreu, aí eles colocaram Gileade para fora de casa, Jefté para fora de casa, porque para ele não herdar alguma fortuna do seu pai. E esse homem saiu dali da terra de Gileade e foi morar longe. E se juntou com os varão valoroso, homem de guerra, e estava ali. Passaram muitos anos e os filhos de Amon foi guerrear contra os filhos de Israel. E lá em Gileade não tinha um homem para chefiar, para dominar, para guerrear, para ir na frente, né, comandar os soldados, os homens de guerra. E foram atrás de Jefté. Os mesmos anciãos que concordaram com os filhos de Gileade de expulsar ele da sua casa, foram atrás dele para buscar para que ele defendesse Israel. Aí no versículo 4 diz assim: ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. Aí no versículo capítulo 11. Capítulo 11. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que com os filhos de Amon pelejados contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté, que estava na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E Jefté disse: vocês se juntaram com meus irmãos, me expulsaram da minha terra, expulsaram da minha casa, e agora vocês vêm atrás de mim para que eu livre Israel da mão dos amonitas. E os anciãos disseram: não, você venha, e se você ganhar, nós colocaremos você como o chefe do Gileadita. E ele disse: pronto, assim eu vou. E Jefté concordou com esse acordo, e antes de ir, Jefté ajoelhou, falou com Deus e fez um voto a Deus. E Senhor, se eu for e ser vencedor, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que eu vi na porta da minha casa vir me receber,
a primeira coisa, eu sacrificarei a ti. Veja que foi um momento precipitado de fazer um voto. Aleluia! Quando você for fazer um voto, não coloque ninguém no seu voto. Porque vai ficar difícil você cumprir aquele voto. Porque Deus é assim, você votou, você tem que pagar. Deus não gosta que ninguém deva a ele. Entendeu? A gente deve no banco, deve nas lojas, deve por aí, mas a Deus ninguém deve. Se você votou, você paga. Então não faça um voto que você não possa pagar. Não faça um voto me colocando no meio. Porque você sabe se eu posso, né, contribuir com aquele voto seu. Não coloque seu marido no meio, nem suas filhas. Voto é entre você e Deus, Deus e você. Entendeu? Porque Deus cobra caro. A Bíblia diz, é melhor não votar do que fazer voto e não pagar. Porque, como eu disse, Deus não aceita caranheiro, quem caranheiro com ele. E ali ele fez esse voto precipitado. Ele disse, Senhor, se eu for vitorioso, a primeira que sair da minha casa, quando eu chegar, que vir ao meu encontro, eu sacrificarei a ti. E ali ele foi para a guerra. Guerreou contra o filho de Amon, e foi vencedor, ele ganhou aquela batalha. E vinha ele na maior alegria, na maior festa, porque tinha sido vitorioso, tinha sido campeão. Mas quando chega perto da sua casa, próximo à sua casa, a sua filha abre a porta da sua casa e sai ao encontro dele para lhe abraçar. Né? Veja a situação desse homem. Aleluia. Ele prometeu a Deus. Primeira pessoa, ou a primeira coisa que correr, que vier ao meu encontro, eu sacrificarei a Deus. E enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim que vieste a minha pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon ao mensageiro de Jefté, é porque quando saí de Israel do Egito, tomou a minha terra desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão, restituiu-me agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou nem terra de Moabita, nem terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo que me deixe passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido, enviou também ao rei de Moabita, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Quando Israel saiu do Egito, precisava passar pela terra dos Amonitas e dos Edomitas para facilitar a caminhada, para a caminhada ser mais curta. E quando Moisés mandou falar com o rei deles lá, ele não permitiu que Israel passasse pela terra dele. Por isso que Israel fez um arrudeio tão grande que passou 40 anos, né, caminhando pelo deserto para chegar à terra de Canaã. Mas quando Israel andava, Deus era fazendo um milagre na vida de Israel, defendendo ele das feras, colocando nuvem, né, por cima de sua cabeça para o sol não lhe castigar, e à noite colocava
fogo, né, para que clareasse o caminho. Mas Israel enviou mensageiro a Sion, rei dos amorreus, rei do Hermon, disse: Israel, deixa-nos, peço passar pela tua terra. Porém, Sion não confiou em Israel para este passar do seu limite. Antes, Sion juntou o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus e habitava naquela região. Agora, pois, no versículo 25, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos amonitas, porventura contendeu ele algum termo em Israel, ou pelejou alguma vez contra ele, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e suas vilas. E aí começou aquele debate, aquele diálogo entre o rei e Jefté, mas eles não deixaram Israel passar pelaquela terra, e agora eles estão guerreando contra o povo de Israel. E Israel, né, começou a guerrear e foi campeão. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres o filho de Amon na minha mão, aquilo que saiu da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e ofereceria holocausto. Veja que ele não destacou, disse: olha, se for a minha mulher, se for a minha filha, se for o meu filho, né, eu não vou sacrificar. Ele disse aquilo incluiu tudo. Glória a Deus. Aquilo que vier ao meu encontro, eu ofereço em holocausto. Mas só que ele não sabia que seria sua filha que vinha ao encontro dele. E feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar em Minique, vindo da cidade até Evalqueri, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adulto e com dança. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. Veja, que situação. A única filha que ele tinha. E agora ele é obrigado a cumprir o voto. Que a gente tem que ter paciência, pensar no que falar. E às vezes a pessoa fala antes de pensar. E palavra dita não volta atrás. Né? A palavra que está dentro de nós é nossa escrava. A gente domina ela. Mas a palavra que sai da nossa boca, aí ela é Nossa Senhora. Ela manda na gente. Glória a Deus, aleluia. Então, todo cuidado é pouco quando a gente for falar com Deus. Ou com Deus ou com qualquer pessoa, para que a gente tenha cuidado. Uma certa vez, quando eu era adolescente, uma pessoa bêbada lá na venda de Tuchel, e os meninos pegaram, tiraram o chapéu dele e esconderam. E quando ele ficou bom, chegou lá na venda, eu disse, aí ele perguntando, eu, sem saber, disse, eu sei quem tirou. Veja, eu fiquei escravo daquela palavra que eu disse. Eu sei quem tirou seu chapéu e escondeu. E não devolveu ao Senhor. Então veja que é uma palavra que a gente diz sem pensar, precipitada, e fica escravo daquilo que a gente diz. Não pode mais voltar atrás. Né? Então, Jefté, ele precipitou-se em fazer o seu voto, e quando ele fez esse voto, ele incluiu todo mundo. E quando ele chega em casa, quem encontra?
a filha dele saiu ao encontro, alegre da vida, porque ele foi vitorioso, com as amigas tocando bandolim e adulto. E Jefté, quando olhou aquilo ali, né, ele disse: meu pai, tu abriste a tua boca. O 35. E aconteceu que quando a viu, quando Jefté a viu, quando Jefté viu a filha dele, rasgou a sua veste e disse: ah, filha minha, muito me abateste e estai entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Uma situação muito difícil, né? Às vezes você faz um voto e inclui uma pessoa, para aquela pessoa participar do seu voto, da sua alegria, para agradecer a Deus. E quando chega na hora H, aquela pessoa não pode ir. Aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, e fica aquele voto, né, sem cumprir. E Deus vai cobrar de você. Eu digo, você deva a todo mundo, menos a Deus. Porque Ele cobra. Né? Ele cobra. Jesus, aleluia, glória a Deus. Então aquele pai ficou apavorado, ele disse, fiquei turbado. Turbado é apavorado. Que é apavorado quando, filha minha, né? Ele chegou e a única filha que ele tinha, não tinha outro filho. E aconteceu que quando viu, ele viu a filha, rasgou a veste. Naquele tempo, né, lá em Israel, quando alguma coisa era demais, demasiado, que perturbava as pessoas, a pessoa rasgava a roupa, né, em demonstração daquela atitude que ele tinha, daquela coisa. Então ele rasgou a sua roupa e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e o tornarei atrás. 36 diz assim: e ela disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou a vingança contra os teus inimigos e amor. Veja que aquela filha, né, era obediente. Fosse o tempo de hoje, né? É verdade. Né? Fosse no tempo de hoje, a filha dizia: olha, o problema é seu. Né? O senhor fez, o senhor se vire. Né? O senhor se vire com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, o voto foi seu, o senhor cumpra, de um jeito ou de outro. Mas eu não vou me sacrificar por ninguém, não. O tempo de hoje é as filhas e os filhos diziam assim aos pais. Mas essa filha foi obediente. Disse: não, conforme o senhor falou, que se cumpra a sua palavra diante de Deus. Que obediência, meu. Obediência é o caminho da vitória. É verdade, Jesus. É o caminho da vitória. Eu sempre falo isso. Às vezes, a gente ora muito, jejua muito, prega muito, mas a obediência é pouco. Entendeu? Olha o que Deus quer. É que a gente seja obediente a Ele. Jesus, aleluia, glória a Deus. Ore pouco, jejue pouco, faça pouco, ore pouco, pregue pouco, mas obedeça. Porque nada agrada a Deus, mais agrada a Deus do que a obediência. Nada. Às vezes a pessoa se sacrifica tanto, cai no chão da igreja, bota a cara no pó, suja a cara todo de pó, né, do sapato dos outros, fica lá babando quase o tempo todo, mas quando se levanta, vai para casa, não obedece. Isso é em vão, né? É sacrifício de tolo. É melhor obedecer do que sacrificar. Se você quer agradar a Deus,
obedeça. Né? Não, eu vou pouco para a igreja, eu vou só um dia na semana, mas obedeça e Deus recebe. Não adianta você estar todo dia da semana na igreja, né? E não obedece a Deus. Porque não é a frequência na igreja que vai contar o que você é para Deus. O que vai contar diante de Deus é o que você faz para Ele. É para Ele. É muita gente enganada. Muita gente enganada com o Evangelho. Às vezes a pessoa se desvia e diz assim, Deus está comigo. Jesus está comigo. Não. Se ele deixou Jesus, como é que Jesus está comigo? Entendeu? A obediência não agrada a Deus profundamente. Veja que Deus mandou Saul guerrear contra os amalequitas e disse, olha, não deixe vivo nem homem, nem mulher, nem menino, nem velho, nem velha, nem boi, nem galinha, mate tudo. Por quê? Porque aquele povo, como eu li aqui, quando Israel precisou de passar pelas terras dele, eles não deixaram e guerrearam contra Israel. Guerrearam contra Israel. Então, Deus guardou para se vingar dos amalequitas naquela hora, quando Saul guerreou com ele. Então, ele disse, você vá e faça isso. Guerrearam, ganharam a vitória, e quando de volta, chega Saul com as vacas todinhas dos amalequitas e o rei dos amalequitas. E quando Samuel foi lá visitar Saul, ele viu aquele balançado de chocalho e disse, o que é isso? Isso aí foi as vacas dos amalequitas que a gente trouxe. E aí o rei dos amalequitas está aqui, a gente não matou, ele fez acordo conosco. Aí Samuel disse, mas não foi, Deus não mandou eliminar tudinho, porque tu poupaste. Então o teu reino está tirado a partir de hoje. A partir de hoje o teu reino está tirado. Chama o rei de Amalequita aí, chamou o rei de Amalequita. E Samuel pegou a espada de Saul e matou o rei de Amalequita na hora. Não precisa você querer ser melhor do que Deus. É verdade. Glória a Jesus. Entendeu? Quando Deus rejeita, não adianta você insistir. Deus já rejeitou. Quando Deus fala, está falando. Quando ele bota um ponto final, é ponto final. Não tem arrumamento. Não tem vírgula, não tem parágrafo, não tem nada, é ponto final. Ponto final. Quando a minha mãe estava doente, a gente orava, pedia oração nas igrejas, mandava recado no bilhete, ore para minha mãe, para Deus curar minha mãe, ore para minha mãe. Aí Deus disse assim, eu já decidi que vou levar sua mãe. Não precisa mais orar. Está decidido. Está decidido. Quando Jeremias orava pelo povo de Israel, Deus disse, não ore mais por esse povo. Não ore mais, porque já rejeitei ele. O castigo já vem a caminho. Não ore mais por esse povo. Então, quando Deus bota um ponto final, não adianta eu querer botar uma vírgula. Parou. É difícil entender Deus. É difícil entender Deus. Às vezes a gente conhece aquele Deus, né, que se pregam tanto na igreja. Porque Deus vai fazer isso, vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo. O cara todo poxa pregado errado dentro da igreja, né, e pensando que Deus vai dar aquilo mesmo que a turma está dizendo.
Glória a Deus. Mas Deus só tem bênção para os obedientes. Deus só tem bênção para quem obedece a palavra dele. E quando ele quer fazer, ele faz. Se a minha palavra estiver dentro da palavra dele, ele vai obedecer, vai fazer com que aquela palavra aconteça. Mas quando a minha palavra não bate com a palavra dele, eu posso chorar, posso cair no chão, posso arrepiar o cabelo, pode gritar, pode fazer tudo, mas é muito. Aleluia, glória a Jesus. Jesus chorou, que as lágrimas transformou em sangue. Se for preciso, Pai, afasta de mim esse cálice. Esse não, vai beber. Vai beber esse cálice. Então veja que Jefté tinha essa certeza, eu não posso voltar atrás. Eu prometi aquilo que aparecesse na porta da minha casa e viesse ao meu encontro, eu sacrificaria se fosse um boi, se fosse uma galinha, se fosse um cordeiro, se fosse um carneiro, se fosse a mãe dele, o pai dele, a mulher dele, a filha dele, qualquer pessoa. Eu não poderia voltar atrás, porque ele fez um voto. Tem muita gente que faz um voto, chega no ciclo de oração, Senhor, olha, eu estou com uma coisa na justiça, Senhor, uma casa na justiça, Senhor. Olha, se eu receber, se eu for vitorioso, olha, eu garanto chegar na dirigente do ciclo de oração e dar um dinheiro para ajudar a festa do ciclo de oração. A pessoa vai, recebe, né? Recebe a casa na justiça e cadê chegar a pagar o seu voto? Né? Cadê? É verdade. A irmã fica esperando, ó, irmão, que um voto, ore para aquele voto, aquela casa na justiça, ore. A irmã levanta a comissão, vai orar, tudo, tá? Sabe que ela recebeu a casa, ou ele, e cadê? Pagar o voto. Né? Mas Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. É verdade, glória a Jesus. E ninguém engana Deus. Ninguém. Quem pensar que engana Deus está enganado. A gente engana o presbítero, engana o pastor, engana o diácono, engana a dirigente de oração, engana todo mundo. Mas Deus, ele vê a gente por dentro. O homem vê por fora, mas Deus ele vê a gente por dentro. Como é que a pessoa pode negar um raio-x? Não pode, né? Quando a mulher está grávida, que vai fazer um ultrassom, aí vê o bebezinho, o coração do bebezinho batendo, tudo, como é que pode negar tudo? Então a visão de Deus é aquela, ele olha a gente por dentro. Aleluia, glória a Deus. Vê coração, vê pensamento, vê tudo. A gente não pode negar, mentir para Deus, porque Deus ele sonda o nosso entendimento, sonda o nosso pensamento. Ele sabe até a palavra que você me disse. Está na sua garganta ainda, você não falou ainda. Então, como pode enganar um Deus desse? Né? Como pode? Veja que Safira e Ananias venderam uma propriedade e combinaram em casa. A gente vai levar só a metade e dizer que vendeu por aquilo. Para Pedro seria enganado. Pedro recebia aquele dinheiro e pensava que tinha pago tudo. Porque ninguém era obrigado a dar nada, a vender sua propriedade e dar. Mas quando eu vendi a minha propriedade, para eu me amostrar, para dizer que sou mais santo do que os santos, né? Eu vou, vendo por 50 mil, chego com 25 mil, entrego ao pé dos apóstolos. Aí o Espírito Santo que sonda, Deus que vê, revelou logo a Pedro. E Ananias estava mentindo. Glória a Deus. E exatamente Deus fulminou aquele mentiroso.
Com meia hora depois chega a Safira na igreja, toda arrumada, toda bonita, né? E pronto. Ananias falou que é tanto, vai ser tanto mesmo, e a gente vai ficar como grande. A gente vai ficar como grande na igreja. O bonzinho, né? O piedoso. E às vezes a pessoa usa máscara dentro da igreja. Usa máscara, né? A máscara. Então, quando ela chegou, Pedro perguntou, e aí? Foi verdade mesmo que seu esposo vendeu aquela propriedade por 25 mil? Ela disse, poxa, foi. Ele não disse não, eu fiz. Ó, tá ali, ó, os pés de que sepultaram do teu marido. Vai morrer também. E na mesma hora, ela caiu dura no chão. Então, as pessoas brincam com Deus. Deus ninguém brinca. E Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Porque as pessoas que brincam com Deus, ele morre. Cazuza estava com um cigarro de maconha, deu uma tragada e soltou uma tragada assim para o céu e disse, isso aí é para ti, senhor. Morreu de raiva. Entendeu? Aquele repórter do SBT, né, que falava mal de Deus, tudo e tal, o que aconteceu? O helicóptero dele deu um pane e muito por aí. E Tranqueiro Neves mesmo disse, se o colégio eleitoral aprovar minha presidência, nem Deus empate eu subir a rampa do Congresso. Ele subiu no braço dos outros. Então, quando a gente der um voto com Deus, faça você e Deus, Deus e você. Não bota ninguém no meio, não. Porque dá errado. Então, disse mais seu pai, concede-me isto, ela disse ao pai dela, concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Ela disse, me conceda isso, deixa eu ficar 2 meses, né? Deixa eu ir por monte, vou chorar a minha virgindade, já que eu não vou mais me casar. Veja que situação do pai, de ver a sua filha assim. E disse ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. E as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefe e de Eliabu. Muitos dizem que o sacrifício dela foi esse, né? De ficar virgem para todo sempre. Amém. Não ter conhecimento de homem. Mas outros dizem que ela foi sacrificada mesmo. Mas entendendo que Deus não recebe sacrifício humano, né? Deus não recebe sacrifício humano, quem recebe sacrifício de humano são os deuses pagãos. Então, muitos historiadores, muitos estudiosos dizem que o voto foi pago dessa maneira. Que ela foi, chorou 2 meses a sua virgindade e ficou sem se casar. Então, fica na nossa mente isso, que quando a gente for falar com Deus, a gente pensa, né? Antes de falar. Quando for fazer um voto, olha, irmã Marta, que Deus me dê aquela vitória, né? Eu prometo trazer um carro aqui para fazer um sorteio, né? E o dinheiro do carro vai ser para a festa do ciclo de oração. Então, cumpra, né?
Porque quando você promete um carro, Deus te deu mais de 1000 carros. É verdade. Né? Às vezes a pessoa promete um carro, o outro promete a primeira parcela da aposentadoria, o outro promete R$200, o outro promete isso, o outro promete. Né? Veja, veja só que os crentes, os católicos, quando ele faz uma promessa, ele tem que pagar. A gente faz voto e ele faz promessa. Uma vez minha mãe fez uma promessa de subir o degrau da Igreja da Penha, lá no Rio de Janeiro, de joelho. 365 degraus. O sangue descia no meio da canela e era de joelho. Descansava um pouquinho e o sangue já ia no calcanhar. E ela não deixou de pagar a promessa. Assim é nosso voto. A gente fez, né? Temos que pagar. Amém? Amém. Que Deus nos ajude.